Uma semana na América. Uma semana na América. E ontem foi um mês da nossa entrevista no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, eu tô super orgulhosa porque a gente bateu o recorde da mudança. E olhando para trás, assim, eu vejo que, meu Deus, eu tava num estado de fazer. E agora que a gente conseguiu relaxar um pouquinho. Porque hoje é domingo, daí não tem muita coisa que a gente tem para fazer, então hoje deu para dar um descanso, dar um respiro. Porque não é um dia útil aqui e a gente até trabalhou de certa forma, né? A gente estava procurando casa de manhã, estava vendo carro, estava vendo as coisas que a gente precisa ver. Inclusive eu fiz uma ligação com a minha irmã, porque teve várias coisas que a gente deixou na casa e que ainda tem que ajeitar e organizar. Arrumar. E que graças a Deus a gente tem uma família incrível que apoiou 100% e ajudou muito nesse processo todo, senão eu acho que a gente não conseguiria, né? Mas as primeiras impressões foram muito boas. Então vamos dizer mais ou menos o que a gente fez durante essa semana, porque quando você chega meio perdido. O que eu vou fazer primeiro? Porque você tem que pegar um número de telefone novo, você precisa comprar um carro, alugar ou comprar uma casa, depende de cada caso, né? Então é muita coisa aí, matricular as crianças na escola que depende da casa, então uma coisa depende da outra. Tem o Social Security Number, que é o CPF daqui que você precisa. Depende, quase tudo depende desse social. Então quando você chega, você fica que nem barata tonta, que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Para fazer isso, você precisa disso, que precisa daquilo, que vai atrás. Então vamos contar como é que foi a nossa primeira semana, o que a gente fez, passo a passo, para vocês poderem entender um pouquinho. E o legal é que vocês estão vendo que a gente está numa piscina de uma casa incrível que a gente fez uma troca pela Home Exchange faz um tempo já, né? Quando a gente soube que a entrevista estava marcada, a gente já reservou as passagens, né? É que assim, quando você tem o ok na sua entrevista, de que quando você, digamos, foi aprovado, você tem 6 meses para poder entrar no país. Então, teoricamente, você tem um tempo para se preparar, para arrumar tudo com calma. Mas a gente tinha uma questão muito séria aqui, que era a escola das crianças. Porque as aulas vão começar daqui a um mês aqui. Vão começar em agosto e a nossa entrevista estava em 12 de junho, Dia dos Namorados. Então, para a gente poder se organizar e vir aqui para as crianças começarem as aulas no início de agosto, a gente tinha que vir para cá o quanto antes, para poder alugar uma casa, porque para você poder matricular as crianças numa escola pública, você tem que ter uma casa com endereço, porque as crianças só podem estudar na região daquela escola. Né? Onde você mora. Na região, a casa tem que estar na região que a escola atende. Então o que a gente fez? Primeiro a gente escolheu a escola, para daí escolher para procurar casas nessa região. Mas não é uma tarefa simples. Nem um pouco. Porque as escolas mais antigas, que são geralmente as que têm mais notas boas, porque elas já estão, né, há anos tendo alunos e performance, geralmente estão em lugares que as casas não são tão novas. E a gente gostaria de mudar para uma casa e um condomínio mais moderninho, né? E aí foi uma busca mais complexa, porque bem pertinho da escola são as casas mais antigas e um pouco mais afastados são os condomínios novos. Mas a gente conseguiu fazer algumas visitas nessa semana, né? Mas vamos voltar então. 20 casinhas, que nem diz a minha amiga Karime. Então, primeiro a gente reservou essa casa, porque tem muita gente que chega aqui, fica em hotel, né? Acaba gastando bastante. A gente alugou um carro para as primeiras semanas, até a gente conseguir comprar um carro. Mas calma, você começou a falar da casa. Então, vou só dizer um overview, calma. Tá. Então, para a gente poder chegar aqui, já ter aonde ficar e ter um carro para se locomover. Foram as primeiras coisas que a gente resolveu. Então, a casa, a gente pegou através da Home Exchange, né, que a gente tinha pontos. A casa, eu fiz a troca de casas, na verdade, já pedi a troca de casas assim que a gente soube da nossa entrevista e o dia da nossa entrevista. Então, a gente sabia que ia ser o dia 12, e aí a gente pensou, a passagem mais em conta que a gente conseguiu com milhas, a melhor passagem que o André conseguiu, inclusive com mais opções de trazer mais bagagem, era no dia 1º. Então eu pedi, e deu sorte que essa família é uma família brasileira, estava indo para o Brasil passar as férias, então a gente está com essa casa desde o dia 3 até o dia 26, né? Então a gente vai ficar mais ou menos 22, 23 dias aqui. Então a casa a gente fez através do Home Exchange, daí eu usei milhas que eu tinha para reservar o carro por uma semana, para a gente poder tentar comprar o carro nessa primeira semana, mas a gente não conseguiu, né? Então a gente fez uma nova reserva por mais uma semana, né? Usei mais milhas para isso também, para não gastar dinheiro, porque tudo que a gente puder economizar aqui
vai ser bom porque é em dólar, né? Então, se vocês forem pensar, a gente não gastou na passagem, porque a gente usou milhas para vir. A gente não está gastando nesses primeiros 20 dias que a gente está hospedado aqui, porque a gente fez uma troca de casas pela Home Exchange, com pontos. Uhum. Pontos da Home Exchange, tá? Não são milhas que a gente acumulou no cartão, é tudo através da plataforma. Da plataforma do app. Uhum. E agora a gente fez essas 2 locações de 2 semanas, né? Primeiro com um carro maior, que a gente pegou o primeiro carro grande, porque a gente ia ter muita mala. Uhum. E esse segundo carro dessa semana, até agora a gente pode cortar e mostrar o videozinho do carro mais econômico. Porque esse carro, e engraçado que esse carro... Não conta, porque eu vou mostrar o videozinho. Tá bom, então mostra o videozinho. Quando a gente chegou aqui na Flórida, a gente alugou qual carro? Pegou um Nissan Rogue. Para que coubesse todas as malas, certo? Exatamente, é uma SUV. Uma semana depois, a gente trocou de carro, porque ainda não tinha comprado. E fomos lá e eles nos deram um carro qualquer. Que a gente pegamos um carro menor, na verdade, porque não ia precisar carregar as coisas. Um carro que a gente nem sabia qual seria. O cara só falou, ó, no número tal, que é um carro preto. Qual carro pegamos? Um Versa. Um Versa. Por quê? Preto. Porque era nosso carro no Brasil. Quantos anos, Alex, a gente teve? Não me mostra essa cama que eu já fico bravo, velho. Para. Meu Deus do céu. Quantos anos a gente teve? Não, vem aqui. Não, agora vem aqui, então que eu fiquei bravo. Não, deu aqui, ó. Eu falei, a gente tem uma condição por causa dos Estados Unidos que a gente pega um Mini Cooper, que a gente pega um Kia Soul, não vai ser um Versa e não vai ser preto. E aí, o que aconteceu? Versa preto. Mas é um modelo mais bonito. Olha lá. Continua sendo Vou mostrar. Versa preto. Continua sendo Versa preto. Mas por uma semana só. Ó. Ele tem até uma frente mais bonitinha. E foi muito engraçado quando a gente pegou o carro, a gente começou a rir. Quantos anos a gente teve um Versa preto? 2016. Quase 10 anos com o mesmo carro. E chegou aqui e um Versa preto. Mas olha que lindo que tá. O céu na Flórida é uma coisa assim espetacular, né? Todo dia tem um céu bonito. Lindo. Tiramos foto já, né? Várias. Então bora. De Versinha preto. E aí, a gente sabia que algumas coisas teriam uma prioridade, que a primeira coisa que a gente teria que fazer era um telefone. Pegar um número americano, porque na verdade a maioria das coisas que a gente precisa fazer, você vai ter que fazer alguma confirmação, ou ligar para algum lugar, ou receber um SMS, alguma coisa disso. Então seria o telefone. Algumas pessoas também falam que a conta do banco é a segunda coisa mais importante. A gente já estava com uma conta aberta. Que a gente já tinha feito numa outra viagem. Numa viagem há muitos anos atrás, então a gente já tinha aberto uma conta com, inclusive, o nosso passaporte, que naquela época podia. Pode ainda pode. Dependendo da cidade, você consegue abrir só com o passaporte, é tranquilo. Mas alguns lugares pedem para você ter um número de celular. Não, precisa ter o celular americano. A gente tinha, que a gente estava com... Um chip, né? Um chip que a gente tinha comprado na viagem de volta ao mundo. Isso, então você poderia utilizar um chip, estava com um número americano. Então aí a gente já tinha a conta aqui, a gente foi atrás do celular, a gente foi nas 3 principais operadoras aqui, que é Verizon, a T-Mobile e a AT&T. Acho que pronuncia Verizon. Tá, vamos, independente. Verizon. Então a gente foi nas 3. Na T-Mobile e na Verizon, eles pediram o nosso Social Security Number, que ainda a gente não tinha recebido. E na AT&T, eles falaram que dava para fazer sem o Social. Na verdade, eles falaram que precisava do Social para fazer um plano pós-pago. Um chip só pré-pago daria para ser em qualquer uma das 3. Mas a gente já queria resolver, né? Então, na verdade, eles falaram que você podia pegar esse pré-pago e depois converter ele num plano pós-pago. Mas a AT&T já deu essa opção direto da gente fazer pós-pago. E estava bem mais barato que os outros, né? Inclusive, o rapaz, muito simpático, um equatoriano, ele falou pra gente que se a gente tivesse um business, que a gente fosse abrir um business aqui nos Estados Unidos, já poderia fazer uma conta business que saiu mais barato. Então, para vocês terem noção, os nossos 4 celulares saíram num plano por $100. 25 dólares cada linha. E nos outros iam sair em torno de 160, 200, 220 dólares. Para nós 4, né? Então já deu uma economia boa aí também. E falando de celular, a gente resolveu não trocar os celulares agora, porque existem várias promoções que você, fazendo o plano com determinada empresa, né?
eles trocam o seu celular, você vai pagando bem pouquinho. Ou até às vezes nem paga nada, né? Digamos, não paga nada, tá embutido no plano, né? Você vai precisar ficar com eles por alguns anos, né? Uhum. E aí a gente resolveu não fazer agora, porque em setembro já vai lançar o iPhone novo. Que foi a dica do Foi a Julian, dica né? Julian. Julian, equatoriano, que nos atendeu, super gente boa, e falou assim, eu se fosse vocês aguardaria um pouco, porque em setembro chega um novo iPhone, e a AT&T sempre faz promoções aí, Para então, você entregar o seu antigo e pegar um novo. pegar o novo, que daí já vai ser o 17. Então a gente ouviu ele E segurou a onda aqui. É. Porque tava todo mundo querendo trocar o Não, celular. vamos trocar não, vamos segurar a onda, e é bom porque também esse plano é mais barato. E aí a gente conseguiu, né, o número do telefone, e aí a gente foi atrás do Social, né, que é o Social Security Number, que é o CPF. Aí a gente foi ver como é que ia fazer, só que aí a gente descobriu, né, com o nosso advogado, que quando a gente aplicou, ele já fez a requisição para nós 4 desse CPF americano, né, não, num dia de manhã a gente foi, aí a gente não tinha como saber se ele estava vindo, se não estava, como é que funcionava. O advogado o escritório tinha falado que demoraria de 15 a 30 dias para a gente receber. Na verdade, eles recebem lá, porque a gente deu o endereço do escritório de advocacia para receber lá, por lá. Uhum. Mas eles não tinham como saber exatamente quando seria. Uhum. E a gente estava ansioso e engraçado. E todo lugar que a gente ia para ver o carro, até para a gente fazer a aplicação da casa, a primeira coisa que as pessoas perguntam é qual o seu social? Uhum. E a gente não tinha. Ou como os brasileiros chamam, o social. O social. Social. Então a gente pegou um dia de manhã, a gente até teve uma reunião com a Corina e a Marga, Sim. da Tampa Bay Key, que é a imobiliária que está nos ajudando na questão tá da auxiliando para a gente fazer o aluguel da casa, a locação da casa aqui, né? E aí elas falaram assim, tenta ir lá, porque é um órgão público, tenta ir lá e ver, às vezes a pessoa consegue dar uma olhada se já foi emitido, se não foi, se tem o número, se não tem. E aí a gente pegou no dia seguinte e foi, logo cedo. Agora a gente vai cortar, porque a gente também gravou um videozinho contando sobre isso, lá naquele lugar especial. Uhum. Então foi um dia incrível, que foi o dia que a gente estava ansioso pelo nosso social, e você vai ver. Dia muito louco! Muito, muito. Hoje a gente saiu, né, querendo resolver a questão do Social Security Number, e aí a gente foi para o escritório da SSA, que é perto de onde a gente está, em Wesley Chapel, né? Aí, como todo órgão público, a gente chegou lá, pegou uma senha e ficou horas. Deu uma hora e meia. Deu uma hora e pouco. E eu resolvi perguntar pro guardinha lá, que não dava a senha que eu tinha pego, né? Falei pra ele, nossa, essa senha aqui minha é especial, porque não troca no... Não estão chamando, né? E aí ele falou, como o seu caso é só para conferir que você... Não foi por isso. É porque não tinha marcado, não tinha agendado. A gente não tinha agendado um appointment, assim. Um horário lá para ser atendido. E aí teria que esperar todo mundo que tinha marcado um appointment, para daí eles começarem a chamar quem não tinha. E aí eu perguntei para ele, quanto tempo vai dar isso? Ele falou assim, umas 2 horas. E a gente já tava ali 1h30. Aí a gente falou, putz. Daí ele até deu um telefone que a gente ligou na volta, desistiu, ligou. E não... E marcou, aí eles encontraram o meu social lá, o rapaz encontrou, falou que já tinha sido emitido, mas não achava o meu. Daí ele falou assim, eu posso marcar um appointment, posso marcar um horário para você vir na quarta-feira que vem para dar entrada no teu. E aí eu falei, tá bom, né? Porque, pelo menos um social a gente já teria. Mas, enfim, marquei o appointment. Chegando em casa... Recebemos um e-mail do nosso advogado, do escritório do nosso advogado, Dr. Guilherme, e dizendo que o nosso social, de nós 4, eles receberam lá uma carta com os nossos 4, para que a gente poderia buscar, ou ele enviaria pra gente lá em Tampa. E o legal é que, né, na verdade, demorou muito pouco tempo, mas a gente estava agoniado, estava ansioso, porque tudo tinha que ter o social. Tudo que você vai fazer aqui, você precisa ter. Então a gente estava meio stuck, né, meio travado, porque a gente não tinha nem para comprar o carro, nem para fazer Você até consegue fazer isso, né? Mas você vai pagar uns juros muito altos quando você não tem. E até para a gente aplicar para os aluguéis das casas, as pessoas querem ver uma documentação que não seja o teu passaporte. Então foi super bem-vindo, mas aí era assim, o André viu um e-mail 1h30 e o escritório fechava às 5. Não, era mais tarde. Era umas 3 e pouco. Foi assim, vamos. E a gente não tinha nem almoçado. Eu estava fazendo almoço.
Larguei as panelas, tudo do jeito que tava. Desligou o fogão. Desliguei o fogão. E aí a gente veio aqui para Orlando, deu tempo, a recepcionista esperou um pouquinho a gente no escritório, a gente chegou um pouquinho antes das 5, foi super legal. Pegamos o nosso social, estamos com os 4 aqui na bolsa, cuidando deles. E aí a gente falou, bom, estamos em Orlando. Já que viemos pra cá, né? Sexta-feira à noite. Onde vamos? Disney Vamos passear em Springs. Disney Springs. Disney Springs. Estamos aqui. Estamos aqui, E a vibe é muito gostosa, né? as crianças ali. Crianças que não são mais. Ó, o Mickey. E a gente tem muito boas lembranças desse lugar, só coisas boas que a gente viveu aqui. Com a família, todo mundo junto, só nós 4, com amigos. Assim, quantas vezes a gente veio aqui? A gente estava até comentando que começou com o nome de Pleasure Island, a primeira vez que a gente veio, depois virou Disney, Downtown Disney. e agora virou Disney Springs já faz alguns anos, né? E a gente acompanhou esse crescimento desse lugar, assim, Fantástico. enfim. Mas foi um aqui dia muito louco. muito louco, mas muito felizes, porque daí, tipo, quando a gente acordou, a gente não tinha ideia nenhuma que o dia ia terminar com o social na mão. Até eu fui rezando no caminho para o SSA, tipo, que alguém visse que logo na sequência a gente já Ou ia que desse pelo receber, menos o número pra gente, né? Pra poder... fazer alguma coisa, né, já. E no final do dia a gente tá aqui com eles nos envelopinhos já na bolsa. ir curtindo essa vibe gostosa aqui. E mais um capítulo desta novela da primeira semana, A nossa casa. a casa. A casa é uma coisa que eu gosto bastante de procurar, diferente do carro. A gente já estava até vendo algumas coisas desde o Brasil, de faz tempo já. Uhum. Quando a gente escolheu a escola lá, a gente começou a procurar online a casa. Tem brasileiros que já fazem toda a locação em apartamentos diretamente do Brasil. A gente queria vir ver. Uhum. Né? É possível, O que tem gente que quer comprar, tem gente que quer alugar, né? No nosso caso a gente vai ter que alugar, né? A gente não vai comprar já. E a gente até já tinha conversado, como a gente comentou, com as meninas da Tampa Bay Key. A Marga e a Corina. A gente já tinha, na outra vez que a gente tinha vindo, mas elas falaram, não adianta nada você começar a procurar antes, muito porque antes. o mercado muda, né? A casa que está disponível hoje, amanhã pode não estar. Então a gente teve que esperar chegar aqui para começar a ver isso. A gente teve uma reunião com elas na sexta-feira, né? A gente já conversou sobre os bairros que a gente conhecia, a região. Tem muitos condomínios na região da escola, então a gente tem que ver qual tem condomínio que tem piscina, tem condomínio que tem salão de festa, tem condomínio que tem gym, né? academia, quadra. que tem quadra. Então a gente foi vendo o que é, e aí tem a questão de valores, e aí tem o tipo de casa, tem alguns lugares que tem apartamento, tem lugares que tem casa grande, como essa que a gente tá condomínio aqui. só com casa grandona. Tem townhomes que são tipo sobrados, né? Geminados assim. E é legal essa reunião de briefing, digamos, né? Porque tem famílias com crianças que o parquinho é importante ter um parquinho no condomínio. Pra gente, a gente já passou dessa fase. Tem famílias que estão trazendo cachorro, então é importante que o condomínio tenha um dog park. Tem vários que tem aqui, ou que tenha talvez um quintal um pouco maior na casa. Então cada família tem uma necessidade. A nossa necessidade era estar perto de uma escola boa, de uma high school boa, porque agora os nossos dois já estão na high school. E também a gente trabalha online, então era importante um condomínio que tivesse internet high speed, né? Mas se bem que a gente viu que a maioria deles aqui tem internet tranquila, mas é sempre bom O nosso, saber. nesse caso, esse que a gente está vendo, ele inclusive está inclusa a internet no aluguel. No aluguel, o que é bom porque já ajuda a economizar um pouquinho, né? Sim, sim. Então a gente fez essa reunião com as meninas, é super legal você fazer isso, porque elas vão te orientar e inclusive entrar em contato com os proprietários ou com a empresa de management, de gerenciamento das casas que está cuidando, para explicar a nossa situação, porque a gente ainda não tem credit score, a gente não estava com o social ainda, então explicar que a gente está chegando no Brasil, mas que a gente está vindo legalmente, que a gente já tinha uma empresa no Brasil, então elas explicam toda a nossa história para ver se a pessoa aceita ou não a gente. Então daí Na verdade, se a pessoa já fala assim, então acho que não é legal, não quero esse tipo de gente, né, que não tem credit score, a gente nem faria visita na casa, não perderia nem esse tempo. Mas eu fui fazer só uma parte aqui, que a experiência delas, não além delas terem já esses anos, né, de aplicações e procura e já sabem assim, exatamente como funciona o mercado, eu acho que não é só esse o principal ponto. Eu vejo muito que
o próprio owner, que às vezes é o proprietário que está alugando direto, ou a própria outro lado, que é a imobiliária que está atendendo esse proprietário, né, o locador, já vê com melhores olhos as pessoas que estão sendo representadas por um realtor. Porque parece que a pessoa é mais séria, assim, não é um qualquer que chegou e foi lá e aplicou. Eu acredito que exista esse filtro também. Pode ser também. E tem uma questão, né? Porque cada vez que você vai, visita uma casa, se você quer alugar aquela casa, você tem que fazer uma aplicação. É preencher um formulário, tudo isso, isso tem um custo. Cada aplicação... Cada aplicação tem um custo, varia conforme a casa. Então você não sai... E é um por cada adulto maior de 18 anos. Então, digamos, nessa casa que a gente viu, era $70 para mim, $70 para o André. Então, era $140 só para aplicar, para eles olharem e verem... Para ver se vão aprovar. Ver a nossa documentação, ver a nossa ficha e perderem o tempo deles olhando e pensando, essa família acho que dá, essa família aqui acho que não. E isso é perdido, esse valor. Se você não retorna. Não retorna, nem se for aprovado, não desconta nada de aluguel, e nem se não for aprovado, também não recebe nada de volta. Então você tem que cuidar, porque senão você sai atirando para tudo quanto é lado, vai gastar uma grana em aplicação, e às vezes a pessoa nem ia te aceitar porque você não tem o social, porque não... Então essa pré-conversa é muito importante. Isso que eu ia falar. Então essa pré-conversa que elas tiveram com ou com o agente imobiliário do outro lado, ou com os próprios proprietários, foi ótimo. Teve inclusive, de uma das casas que falou assim, eu aceito, mas se eles pagarem os 12 meses de aluguel adiantado. Daí a gente falou, não, esse então a gente não vai nem visitar. Teve outro que falou, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas teve um também que falou que não aceitava. E teve um que falou, eu preciso dos 3 meses, primeiros 3 aluguéis, preciso que eles paguem adiantados. Então vai variar conforme o dono da casa, não existe uma regra, cada caso é um caso, cada casa é uma casa diferente, então por isso que é importante essa experiência delas para ajudar a gente nesse processo, porque senão você sai atirando para tudo quanto é lado, você não sabe, não entende como é que funciona aqui e acaba gastando uma grana em aplicação que depois você vai perder porque não fez o processo direito, né? Então... E foi bacana porque tinha esse condomínio que a gente gostou, e daí a Marga já otimizou, era assim, uma casa às 4, outra casa 4h15, outra casa 4h30. Cada 15 minutos a gente viu em 1h30 e viu 6 casas nesse mesmo condomínio. Organizou tudo, inclusive elas mandam um site pra gente com todas as casas, a relação delas pra gente ver quais que a gente gosta, quais que a gente gostaria de visitar. Algumas casas, inclusive, eles só passam o código da porta para abrir, para entrar para agentes imobiliários, né? Corretor, né? Então ela foi lá com a gente, mostrou essa casa aqui, ela já olhou algumas coisas, essa casa não tá legal, essa não vale a pena, né? Então já deu também uns toques pra gente, esse daqui o dono falou que vai pintar a casa. Então ela já tinha um olhar dela muito mais apurado do que o nosso, né? Então foi muito importante ter essa ajuda. Então a gente fez isso no sábado, ontem, hoje é domingo, a gente tá aproveitando para relaxar um pouquinho aqui na piscina. Segunda, a gente ainda tem mais algumas casas para ver, para daí a gente aplicar e falar, essa aqui é a primeira, a que a gente mais gostou. E vou falar para vocês que a gente está em dúvida com 2 já. Tem 2 aí, e depois a gente mostra para vocês como é que foi aí, né? A nossa visita, a gente pode botar agora, né? Não, a visita a gente já botou, inclusive. Eu já devo ter editado aí alguns takes aí para mostrar como é que foi a visita enquanto a gente tava falando. Mas a gente faz mais um vídeo depois contando qual foi a escolhida. Outra coisa que a gente, assim, ainda não resolveu, mas tá meio travada e a gente precisa resolver logo, é o carro. Tava a questão do social, né, no carro, então finalmente chegou. Então, só que hoje é domingo, a gente acabou pegando na sexta-feira, a gente saiu correndo, né, como a gente contou agora. Mas vou contar que a gente tinha ido em alguns dealers. Concessionárias, né? Umas concessionárias topzera, chique, que até a gente teve uma, entre aspas, consultoria ali do rapaz que cuida de financiamento, ele falando pra gente que a melhor coisa seria a gente realmente alugar mais uma semana um outro carro e esperar o social chegar, principalmente pela questão de juros. Os juros. Né? Que o financiamento só com passaporte ia sair muito mais caro do que agora. Por mais que a gente ainda não tenha um histórico de crédito, que é muito importante nesse país, né? Que eles chamam de credit score. E aí a gente também foi em outros dealers até, que são as lojas, que eram mais simples e que a gente viu uns carros assim... Carro batido, carro... que a gente ficou meio assim. E eu vou confessar que isso é uma missão muito complicada, eu acho, sabe? Mas tem uma coisa bem legal que acontece aqui nos Estados Unidos, que eles têm uma ficha do carro chamada
Carfax. Carfax. Que eles puxam o histórico do carro, se o carro foi batido, aonde que foi batido, que ano foi batido, quantas vezes o carro foi fazer a manutenção, né? Revisão da Revisão concessionária, da tá tudo lá. Nossa, é um Se ele, histórico se ele assim. foi registrado num estado, depois mudou, Mudou porque pra falaram outro pra gente, estado. não pega carro que veio do norte, porque era carro que ficava na neve, que pode ser que tenha problemas, Com ferrugem, que passou muito tempo com água, né? ou o carro que estava, sei lá, na região da praia, coisa assim, né? Enfim. Você consegue ver tudo do carro. E a maioria dos dealers tem isso, né? Tem. Você clica lá e ele mostra toda a ficha do carro, né? Então, isso é Já. muito bom. Mas eu sou péssimo para isso, odeio comprar carro, odeio trocar de carro. Lá no Brasil eu comprei meu carro zero e fiquei 10 anos com o carro. Não quero trocar nunca. Diferente de alguns outros homens que vão adorar esse shopping de cars, né? O Alex, por exemplo, curte. Uhum. Mas eu não sou desse tipo, eu não gosto muito. Sempre acho que vou me enrolar, que vou me passar para trás, vou comprar. Então eu sempre preferi comprar um carro zero. E daí eu fico com ele anos. Essa mas novela dessa vez ainda vai continuar. Vai continuar. Porque talvez a gente vá... indicaram pra gente algumas lojas de brasileiros. Que talvez facilite o nosso processo, porque realmente a gente de carro não entende nada. Mas quando a gente foi nessa concessionária que ele fez uma consultoria pra gente, ele falou pra gente ir no banco e também e ver. Então a gente acabou passando no Bank of America, que é o banco que a gente tinha aberto a conta. Eu abri o app e lá tinha um financiamento para automóvel, né? E aí a gente acabou indo num Bank of America para falar com o gerente, para ver como é que funciona esse... Que também foi super legal. Também foi super legal, né? Ele era um dominicano, da República Dominicana, não sei se é dominicano... República Dominicana. E a gente teve, na verdade, engraçado como o imigrante ajuda muito o imigrante, né? Eles foram super nota 1000. Então ele falou pra gente que existe sim essa possibilidade. Como a gente já tem uma conta faz tempo, a gente quando chegasse o nosso, ainda naquele dia a gente não tinha recebido o social ainda. Então quando chegasse pra gente ir lá atualizar nossa conta, que a gente poderia ter algum crédito sim, que ele poderia puxar esse crédito que a gente tinha na nossa conta, porque tinha um cartão de crédito que a gente já usava de vez em quando, né, que eu usava, ia mantendo, pagando algumas coisas de vez em quando nele para manter a conta ativa, né? Então para daí poder puxar esse crédito que eu tenho com o banco, não é o credit score, mas é um crédito com o banco que talvez ajude a gente a ter um financiamento melhor, com juros mais baixos, né? Porque para imigrante aqui que não tem nada, os juros podem passar de 20%, e aí é muito alto, né? Então muita gente fala que você pode fazer um financiamento desse bem alto, e aí quando o seu credit score melhorar, quando você já tiver o social, você refaz o financiamento com juro bem mais baixo. Mas existem muitas taxas que você tem que pagar, tem uma taxa de car dealer, tem taxa disso, taxa daquilo, que se você fizer um refinanciamento, muita coisa você vai ter que pagar de novo. Então a gente achou melhor esperar chegar o social e comprar um carro que a gente vai ficar pelo menos por um ano. Pelo menos isso, né? Se Deus quiser, vai ser um carro bom, que não vai dar problema. Porque esse tipo de financiamento vai ajudar a gente a construir o nosso crédito, que é uma coisa que a gente precisa muito. Então a gente vai pagando em dia e vai se tornando um bom pagador, né? Tem gente que fala que isso não vai adiantar para nada. E tem gente que fala que isso vai adiantar. Então, pelo sim, pelo não, a gente falou, vamos ficar com o dinheiro, que daí a gente não descapitaliza tudo agora, porque a gente teria o dinheiro para pagar o carro à vista. Até que é porque a gente vai comprar um carro novo, vai comprar um carro usado, a gente não quer gastar mais muito. Antiguinho. Então a gente vai usar o dinheiro do nosso carro lá do Brasil, que ainda não vendeu, inclusive está na correria, ele está lá na loja, ainda não saiu. Talvez até a gente tenha que baixar ele um pouquinho para poder ver se ele vai. E aí a gente vai usar esse dinheiro para pagar esse carro daqui. Então foi essa a nossa primeira semana, né? Não, teve algumas outras coisas bem bacanas. O nosso 4 de julho. Logo que a gente chegou dia 3. No dia 4 de julho a gente foi numa festinha da nossa amiga Karime, né? Que é uma amiga nossa de anos, que tá morando aqui. Curitiba, de Curitiba, tá morando aqui já há 4 anos. Fomos na casa dela. Jantar, e daí a gente foi na casa da vizinha para soltar os fogos. I wanted that.
muito legal, Muito foi uma bacana. recepção assim, nota 1000. Foi Então, ótimo, muito legal. vou te falar que o balanço da nossa semana, assim, foi Aí no dia ótimo. seguinte ainda fui jogar futebol com o pessoal lá, Foi jogar futebol. Nossa, o André acordou muito cedo. 7h30 da manhã pra jogar lá. E eu tava pensando, nossa, que povo louco que acorda 7h30 no sábado pra jogar. Depois eu entendi que é porque é muito quente, calor. muito calor. Não tem Depois- condições, depois das 9 já tá. A gente jogou das 8 às 10, tipo, às 10 horas já tava um calor absurdo, então tem que ser nesse horário mesmo, né? Daí que eu entendi. Que daí a gente até tava passando por alguns campos, porque aqui tem muito campo, é muito legal isso, As né? pessoas As acham que aqui nos Estados Unidos não tem campo de futebol. Tem aqui do lado da Tem, casa que a gente tá assim, uns ficando. 10. Uns 10 campos muito legais, E muito bons. 10 não é exagero. É. Tem uns 10 mesmo. Tem mas campo de futebol, soccer, né? Futebol, nosso futebol. De futebol americano, Com de grama, beisebol. gramado mesmo. Aham. Então tem um monte de coisa aqui, Os- quadras de tênis. Uns sport centers, não sei se chama sport center. É um Um parque com da comunidade que é gratuito, né? Que é só chegar lá e jogar. Tem grupos que jogam, já fui me informar lá, bem legal. Então tem bastante teve futebol. futebol, teve comilança, teve fogos. Então esse primeiro final de semana ali também, anterior a esse, foi muito, muito legal. Muito A gente bacana. Teve uma semana assim. Teve alguns momentos que, claro, não são tudo flores, Não, né? a gente tava Teve preocupado. alguns momentos que a gente não estava já dormindo, né? De ansiedade e nervoso. Inclusive, teve, por mais que todo mundo foi super receptivo com a gente, quando o cara do car dealer falou assim, não, sem o social não posso fazer nada, os caras da telefonia também, sem o social não posso, a gente não pode te ajudar. Eu fui me frustrando para cada sem social não dá, sem social não dá, sem social não dá. E aí a gente fica, né, pô, que saco, né? Eu devia ter ido tirar férias antes de até esse social chegar. Mas deu foi- certo, deu né? certo. A gente foi atrás, não dá para desistir, né? Sempre tem um jeito de você conseguir fazer, deu certo com a AT&T. O carro até daria certo se a gente até conversou com uma concessionária de um brasileiro, concessionária não, uma loja, né? De um brasileiro em Orlando, daria para fazer, mas a gente decidiu esperar um pouquinho pela questão dos valores, né? Dos juros. Então semana que vem a gente deve resolver a casa, agora que o social chegou na tranquilidade. E vai ter um capítulo muito longo aí chamado escola, porque depois da casa tem toda a parte de matrícula de escola, que é um novo mundo para nós. Né? E vai ter também logo na sequência aí o driver's license, né? A tirar a carteira de motorista nova. Então tá só começando. Essa vida nova é renascer, é basicamente renascer. Mas assim, claro que a gente teve alguns perrenguinhos. Comida é um negócio muito complexo quando se chega. Eu fui no mercado e deu um desespero. Deu um desespero porque assim, a comida no Brasil é muito mais barata. Muito mais É que barata. depende, vírgula. Aqui eu tenho uma vírgula para fazer. Ah, não Ela tem vírgula, aparentemente é barata porque você está convertendo. É cara porque você está convertendo porque está ganhando em real ainda. Para quem já está ganhando em dólar, não é tão caro assim. Mas eu acho que a comida no Brasil é baratex total. Não, é barato, e E não mas só só que comida. Eu fui comprar um desodorante, que o meu desodorante estava acabando. 8, 10 dólares um desodorante. Daí você começa a não, era converter, 4 né? dólares. Não, Quatro. não, pequenininho era 4. O grande mesmo era tipo Mas 8 a 9, então, 10. é isso que eu falei, você não pode converter, Então, porque daí para dá quem 60. Tudo Não, bem, mas o salário mínimo aqui é um, o salário mínimo no Brasil é outro. Se for, então depende. Se você está convertendo é complicado, então tem que começar a ganhar em dólar. não, calma, 8 vezes 6? 48. Matemática, 48. né? Quase 50 reais um desodorante, gente. Eu quase falei, eu vou ficar aqui lavando o sovaco. Não vou comprar, não. Mas enfim, aí a gente vai contar essa novela das coisas da comida, de supermercado, tudo isso mais pra frente também. Mas Muitos capítulos muitos vindo capítulos, por aí. muitas coisas pra vir e a gente vai contando Mas assim, pra o vocês. sentimento da semana é um sentimento bem bom. Uhum. A gente tá feliz de ter conseguido fazer essa mudança em recorde, em tempo recorde, e muito feliz de estar aqui. Nossa, desde quanto tempo, né? Sonhando com isso, né? Esse sonho de estar aqui. Uns 3 anos, pelo menos, 4 E anos. se você, deste outro lado aí, também tem este sonho, não desista. Porque, como diria o nosso querido amigo Mickey Mouse, dreams come true. É. E ó, nós aqui, né? Agora é correr atrás. No começo parece tudo muito complicado, mas aos poucos é aquele negócio que parece um novelo que tá tudo emaranhado. Aí você puxa um, sai, aí vai puxando o outro. As coisas vão se organizando, daqui a pouco tá tudo com o telefone já facilita um pouco. É O social paciência. agora vai estar. Às vezes a gente quer resolver uma vida inteira em uma semana e é E não quase funciona impossível, não assim. tem como, né? Então tem que dar tempo ao tempo, tem que ter paciência. Eu sei que às vezes a gente precisa tudo
Gastando em dólar, recebendo em real ainda é complicado, mas respira, count to 10, breathe again e vamos nessa. E segue. Beleza, aí. pessoal? Então, Beijos. nos vemos aqui. As pessoas perguntam também como que estão as crianças. Uhum, Eu acho que eles estão animados. uhum. Pelo que a gente sentiu dessa semana, também estão na ansiedade, estão muito parceiros, inclusive, assim. Algumas coisas, tipo, que eles estão vendo que tá caro, assim, eles já pedem do mais barato, né? Já estão querendo economizar por nós, assim, porque eles estão numa fase que eles entendem. Já sabem como é que tá a situação. Não é que nem criança pequena que, eu quero, né? Eles já estão sabendo. Então, eles estão super parceiros, estão ajudando a carregar, ajudando a fazer tudo, porque eu falei, aqui, meus filhos, não tem nada, a gente é nós 4. Ou vocês vão ajudar, ou Estamos ferrados. vão ficar sem, né? Não, mas são super parceiros. Então, né, fizeram toda a louça essa semana para nós, que não precisa lavar, né, gente? Aqui é muito tranquilo. Põe tudo na máquina, tira tudo da máquina. E a lava-roupa também, né? Sai de uma máquina de lavar para a máquina de secar e dobra. Já dobraram a roupa pra gente, tá todo mundo ajudando. Estão fazendo a parte deles, estão parceiraços. Mas a gente vai Também. contando mais pra vocês aí nos próximos vídeos, como é que vão desenrolando as coisas e a gente vai explicando, tá bom? É isso. Valeu. Tchauzinho. Beijo.